Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Angélica, sou professora de História do terceiro ano do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. Esse assunto corresponde à semana 1 do PET 2, o do segundo bimestre. Antes de nós entrarmos de fato nesse assunto, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa trajetória de aulas de História ao longo aí desse segundo bimestre, ou seja, do PET 2. Na semana 1, a abolição da escravidão no Brasil, a aula de hoje. Na semana 2, monarquia e república no Brasil. Semana 3, a Constituição de 1891. Na semana 4, a Lei de Terras, 1850. A semana 5, a imigração no Brasil. E para finalizar, a nossa semana 6, nós falaremos sobre os imigrantes. Na aula de hoje, então, nós iremos analisar o movimento abolicionista, suas características e efeitos sobre a sociedade brasileira. Para iniciar a nossa aula, eu pergunto a vocês, afinal de contas, quais fatores levaram à abolição da escravidão no Brasil? Bem, galera, todo mundo olhando para mim aqui. São fatores externos e internos que vão fazer com que essa abolição da escravidão aconteça. E foi um processo. E é esse processo que nós vamos compreender na aula de hoje. Para iniciar o nosso debate, a nossa reflexão, eu trouxe para vocês aqui uma charge. E nessa charge, ela já nos apresenta alguns grupos que serão determinantes para que essa abolição da escravidão no Brasil aconteça. E aí, eu gostaria de apresentá-los aqui os barões, os fazendeiros, né, os barões de café. De um lado, a quem não interessava essa abolição. Do outro lado, do lado direito, nós temos os abolicionistas, aqueles que vão defender a causa da abolição. E nós vamos ver que estratégias, quais alternativas eles utilizarão para isso. E nós não podemos esquecer de um dos principais protagonistas desse processo, o próprio escravizado. Os próprios escravizados estarão ali na linha de frente, fazendo, através de diversas ações que nós vamos também analisar na aula de hoje, para que essa abolição de fato aconteça no Brasil. Vamos lá então? De acordo, então, com a nossa pergunta inicial, nós vamos analisar os fatores externos e internos que levaram a esse processo aí, da abolição da escravidão no Brasil. Primeiro deles, nós vamos falar da Inglaterra. A Inglaterra, ela vai pressionar o Brasil para que liberte seus escravos. E para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais aí, façam uma pesquisa, porque afinal de contas, vocês são protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Sugiro a vocês a pesquisarem um pouquinho acerca da situação de escravidão na América. Vocês vão descobrir muitas coisas aí. Dando uma pista, o Brasil vai ser o último país a abolir, a escravidão. Levando em consideração essa insatisfação da Inglaterra, por que ela vai ficar tão insatisfeita assim, ao ponto de intensificar fazer com que o Brasil, a cobrança, fazendo com que o Brasil liberte os seus escravizados? Nós vamos relembrar aí, antes de chegarmos nessa tarifa que está ali, incentivo à produção industrial, nós vamos retomar um pouquinho na história a chegada da corte portuguesa ao Brasil, ainda quando o Brasil era uma colônia. E a partir da chegada da corte portuguesa ao Brasil, facilitada ainda a sua chegada pela Inglaterra, a Inglaterra vai ter ali muitos benefícios concedidos pela coroa portuguesa, inclusive relacionados a tarifas alfandegárias, aquela famosa abertura dos portos às nações amigas. Nações amigas? Quais são essas nações amigas? Ou qual é a nação amiga dentro desse contexto? A própria Inglaterra. Então, nós temos a Inglaterra tendo muitas vantagens, chegando muitos produtos menos tarifados e fazendo concorrência com os produtos nacionais.
O que vai acontecer então ao longo do tempo? De 1810, quando é celebrado esses tratados em que a Inglaterra é beneficiada, chegando a 1827, esse acordo praticamente poderia ter sido finalizado, mas ele é estendido aí por mais 15 anos, chega em 1844. Em 1844, o Manuel Alves Branco vai buscar uma alternativa ali para equilibrar as contas, percebendo que essa questão de benefícios demais em tarifas alfandegárias, não só para a Inglaterra, mas outros países também passaram a ter esse tipo de benefício, acabava emperrando a industrialização de acontecer no Brasil. Pensando nisso, ele institui então essa tarifa, que recebe ali, inclusive em homenagem ao seu nome, a tarifa Alves Branco. Ela aumentou os impostos dos artigos importados, estimulando a produção industrial nacional e dando origem à classe operária. Aí, imagine vocês a Inglaterra, que chegava aqui com vários produtos, com preço lá embaixo. Agora vai fazer o que, galera? Vai ter que pagar mais, os produtos vão chegar mais caros e o que vai acontecer? Vai dar uma oportunidade para os produtos nacionais ganharem essa concorrência aí. A Inglaterra não vai gostar nada disso, né? E aí, logo em seguida, olha só, em 1845, ela institui a Bill Ardbender, que é, na verdade, um ato proclamado pelo parlamento inglês que autorizava a Inglaterra a simplesmente prender navios que eles estivessem suspeitando de tráfico negreiro no Oceano Atlântico, inclusive nos portos brasileiros. Imaginem vocês isso. Com toda essa pressão, a abolição da escravidão, ela ia acontecer no Brasil em algum momento. Pensando nisso, os próprios barões de café, os próprios fazendeiros que utilizavam a mão de obra escrava para poder ganhar e lucrar, passam a ter que resolver essa questão da abolição. Mas como resolver essa questão? Todo mundo olhando para mim, que isso é muito importante. Todo mundo focado em mim aí. Como resolver isso de uma hora para outra? Não vamos resolver isso de uma hora para outra. Precisamos de nos preparar, pensavam os barões. Precisamos de nos preparar para perder essa mão de obra. Então, o processo lento, gradual e seguro. O que isso quer dizer então, galera? A quem interessava que a abolição da escravidão no Brasil, que era algo que mais cedo ou mais tarde aconteceria, deveria ser então, lento, gradual e seguro. A esses barões de café, a esses fazendeiros que tinham e que utilizavam a sua principal mão de obra, a mão de obra escrava. O lento processo, então, da abolição da escravidão no Brasil. Que pistas que eu posso citar aqui para vocês e que a gente pode perceber e analisar que demonstram para a gente que esse processo deveria, sim, ser lento, gradual e seguro. Primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz, né? Ela é instituída em 1850, olha lá, vejam bem, logo depois da pressão inglesa, em 1850, que proibia, né, o tráfico de escravos, e também uma outra lei instituída dentro desse contexto, a Lei de Terras. Nós vamos ter uma aula para falar especificamente sobre a Lei de Terras de 1850, mas eu trago ela aqui já para vocês, para que vocês possam perceber que essa lei, ela faz parte desse projeto de abolir a escravidão de maneira lenta, gradual e segura. Para atender aos interesses de quem? Daqueles que detinham, né, o poder da terra, o poder econômico dentro do Brasil e que utilizavam a mão de obra escrava. Nós temos então a Lei de Terras que dizia o seguinte: a partir de 1850, a partir dessa lei, para se ter terras é preciso comprar, é preciso pagar por elas. E isso, o que tem isso a ver, professora? Olhando para mim de novo, se
Eu instituo uma situação de que para ter terras era preciso comprar, era preciso pagar. Se caso esses escravizados fossem, a abolição acontecesse e eles fossem libertos, como que eles conseguiriam ter terra se eles passaram a vida inteira sendo uma mão de obra sem receber um salário? Considerados a própria mercadoria. Então, era uma forma de impedir acesso à terra por parte desses escravizados que passariam a ser libertos com a abolição. Além dessas questões, ao longo do tempo, olha só, lento, gradual e seguro, nós temos as leis abolicionistas. Nós compreendemos o porquê que essas leis elas estão sendo instituídas. Elas foram instituídas. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que dizia que a criança que nascesse a partir daquela data seria considerada livre. Mas vocês já viram que no rodapé ali, com letras bem pequenininhas, tem lá, nas condições. Que condições é essas? Vocês sabiam que as crianças nasciam tecnicamente livres, mas elas ficariam ali por 21 anos sob a tutoria do fazendeiro? Pois é. Que abolição é essa? Que liberdade é essa? Depois, em 1885, nós temos instituída a Lei dos Sexagenários para os escravizados a partir dos 60 anos, que trabalharam a vida inteira. O que fazer? Para onde ir? Muitos optavam, inclusive, por ficar trabalhando para os seus senhores. E, enfim, chega-se à Lei Áurea, em 1888. A partir de todos esses dados, de todas essas informações que nós vimos até aqui, nós já podemos ter a concepção de que a Lei Áurea, em 1888, a abolição da escravidão no Brasil, ela não aconteceu da noite para o dia, né? Houve um processo e esse processo estiveram ali envolvidos alguns atores importantes que a gente acabou de analisar alguns deles. Vamos dar continuidade. Esse movimento abolicionista também ele foi importante, né? A gente tem aqui, a partir de 1880, esse movimento se intensificando, principalmente quando a gente fala aqui da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Eles vão fundar, né, vão instituir aqui esse jornal chamado de O Abolicionista e a partir desses veículos de comunicação, eles vão difundindo essa ideia, promovendo o debate acerca da abolição da escravidão. Então, a gente também tem que considerar esse grupo chamado aí, né, inclusive terão outros vários, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão é apenas um deles, que vai inclusive não só utilizar esses veículos de comunicação, né, de divulgar, de promover o debate na sociedade, mas também vai contribuir, como dito aqui, vão pressionar o governo, vão apoiar fugas, vão organizar rebeliões. Então, nós temos uma participação muito importante do movimento abolicionista no processo que vai levar à abolição da escravidão no Brasil. Entre as personalidades de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão o André Rebouças, o Luiz Gama, o José do Patrocínio, o Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outros. Sugiro a vocês a fazer uma pesquisa acerca dessas personalidades. Muito vocês vão descobrir sobre o contexto e tem muitas fontes disponíveis também, né, da época, que vocês vão poder se aproximar mais do contexto em que eles atuaram aqui no Brasil. Qual a relação entre a Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão? É um contexto externo, mas que vai alimentar também um contexto interno, né? O Brasil vai participar aí da Guerra do Paraguai, em 1864 até 1870. O Brasil vai sair vitorioso, mas quem eram os soldados que fizeram parte, que estavam na linha de frente dessa batalha? Vocês já pesquisaram? Pois é, galera, vale a pena dar uma conferida aprofundada aí na Guerra do Paraguai.
Na Guerra do Paraguai vai trazer muitas marcas que vão aí se desdobrar na história do Brasil ao longo do tempo, posteriormente falando. Né? Então, nós temos aqui a Guerra do Paraguai diretamente relacionada a essa questão da abolição. Por quê? Nós vamos ter, na Guerra do Paraguai, muitos escravizados indo lutar a favor do Brasil, pensando ali na tentativa de conseguir comprar a sua liberdade. Aqui trouxe aqui para vocês um exemplo de um estímulo que foi feito, inclusive eles iam lutar a favor do Brasil no lugar de filhos de fazendeiros, por exemplo. E chegando lá, gente, guerra, não tem a questão da escravidão. O que fala mais alto é a questão da sobrevivência. Então nós vamos ter ali filhos sim de fazendeiros, lutando ao lado de escravizados. E muitas dessas pessoas vão engrossar as filas, né, engrossar os grupos abolicionistas a partir do resultado desse conflito aqui. Então eu trouxe para vocês um exemplo disso. Olha lá, o grande Condé dizia que para concluir-se a guerra no mais breve espaço de tempo, era necessárias duas coisas: homens e dinheiro. Então ele está fazendo ele está querendo dizer o que aqui? Ele é um dos fazendeiros que fizeram o quê? Ora, pagou adiantado 1 ano de fardamento, soldo, para um escravizado lutar a favor do Brasil. E com esse recurso, esse escravizado conseguiria a sua libertação. Assim, praticou ele um ato de patriotismo. Olha só isso, galera. Diminuiu o número dos escravos e aumentou os dos soldados. Parabéns ao honrado fluminense. Então, o patriotismo do senhor de escravos, a gente percebe aqui, relacionado a essa questão de patriotismo, e, na verdade, nós estamos falando, né, de um processo que também vai contribuir para que essa abolição da escravidão acontecesse. Há um outro, e nós vamos falar do último, mas não menos importante, acredito que vocês devem, inclusive, constar aí, o mais importante, a resistência dos escravizados à escravidão. Né? Então, a gente tem aqui a resistência à escravidão ocorrida nas senzalas. A gente tem as fugas, as rebeliões, as compras de alforrias coletivas, sendo realizadas por escravizados, e eles tiveram um papel fundamental e contribuíram para o entendimento, né? Contribuíram para que a abolição da escravidão de fato acontecesse. Pensando aqui no movimento abolicionista, pensando aqui na pressão feita pelos países externos ao Brasil, dentre todos esses grupos, dentre todos os fatores que nós analisamos até aqui, nós temos que ter em mente, levar em consideração que a abolição da escravidão de fato aconteceu principalmente porque os protagonistas foram os próprios escravizados. Trago aqui para vocês alguns exemplos disso: fugas, rebeliões, né, os quilombos, né, utilizados aqui como referência. E para fechar a nossa aula de hoje, eu trago essa reflexão também, hein, que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Estamos entendidos? É importante ressaltar que não houve interesse do governo em integrar os libertos à sociedade e garantir-lhes direito a melhores condições de vida. Os ex-escravizados passaram a sobreviver das pequenas roças de subsistência e de empregos precários nas áreas rurais e urbanas. Ok? Então, libertou-se a escravidão. Libertou-se os escravizados. Aboliu a escravidão. Mas e essas pessoas? O que farão com essa liberdade? Nos slides que ficarão para vocês, eu deixei para vocês algumas questões para vocês refletirem sobre isso, né? E deixei também um agora é com você. Vou até aqui, com base nas informações sobre a história dos negros no Brasil, pesquise e discuta com seus colegas e professor se a política de cotas raciais em universidades contribui ou não para reverter a desigualdade entre negros e brancos. Fica com vocês essa reflexão, fica-se para casa. Desejo a todos
Um excelente dia, obrigada e até lá.